Bíblia, isso se torna evidente. Os filhos de Deus se misturando com a descendência de Caim. Aqueles que seguem o Cordeiro sendo atraídos pelo estilo de vida e pelas pessoas que compõem a linhagem daqueles que não seguem o Cordeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera de todo o coração. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai funcionar? Você acha que você se envolvendo com alguém que não desfruta da mesma fé, do mesmo Deus, com a mesma intensidade que você, com a mesma convicção que você possui, você acha que o envolvimento com esta pessoa vai te conduzir àquilo que você sempre planejou como objetivo de vida? Basta olhar ao seu redor, basta examinar os lares que divididos são, basta examinar aqueles cônjuges que hoje vivem num relacionamento com um outro que não partilha a mesma fé. Vai dar ruim. Normalmente dá ruim, é a fórmula exibida pela própria Bíblia. Como algo tão claro, de repente não pode chamar a nossa atenção. Você está vendo claramente que a raça humana se corrompeu pela mistura do povo de Deus com a descendência de Caim. Esta mistura fez uma multiplicação de maldade com tanta intensidade que Deus olhou e chegou à conclusão, mesmo no auge de sua misericórdia: eu vou ter que destruir a raça humana. Lamentavelmente, eu vou ter que destruir a raça humana. E você continua acreditando diante disso que você ainda tem chance, que você ainda tem, com você vai ser diferente. Não, pastor, comigo é diferente, eu sou diferente, comigo é diferente. Ei, a fórmula bíblica está diante de você. Filhos dos homens se misturando com os filhos de Deus, adoradores do Cordeiro com aqueles que não querem saber de Jesus. Não funcionou, veio o dilúvio, catástrofe global. Se você não reputa esta receita como suficiente, desculpa, mas eu não tenho mais nada para dizer para você. O que resta agora é você apenas colher o fruto da sua escolha, e certamente são frutos amargos, porque dificilmente, aliás, impossível, aquele que se posiciona contra o conselho divino obter aquilo que se pretende quando só é possível junto de Deus. Observe que é exatamente o cenário do grande conflito se tornando mais intenso pela mistura das linhagens. Se você é do Cordeiro, meu filho, se relaciona com alguém que é do Cordeiro também. Como é que você vai achar que vai ter futuro e perspectiva positiva com alguém que não partilha a mesma fé que você? Ei, você não está marchando em direção ao céu, como é que você vai se unir com alguém que está marchando numa direção diferente? Você não crê num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como é que você vai se unir com alguém que não compartilha a mesma fé? Como é que você acha que as coisas vão funcionar bem se tem tudo para dar errado? Agora perceba que o que vai adiante é as características evidentes da raça antediluviana. Como é que funcionava o pessoal antes do dilúvio? Alguns detalhes chamam muito a atenção. Detalhe número 1, era um pessoal que tinha uma expectativa de vida girando em torno de 900 anos. Alguns podem dizer: pastor, eles viviam muito tempo. Não viviam muito tempo. Aliás, Deus criou o ser humano para que eles vivessem eternamente. A morte nunca foi plano de Deus. Deus criou o ser humano para que ele não tivesse dias contados. 900 anos é pouco tempo no planejamento divino. Pode ser para você hoje, que vive 70, 80, alguns chegam à histórica marca dos 100 anos, mas é raridade. Todavia, Deus não criou o ser humano para 100 anos de idade, para 120, para 200, para 300 ou 900. O plano original de Deus é que tivéssemos vida em abundância e vida eterna. Mas eu tenho uma notícia para você: o plano de Deus vai se efetivar, e o ser humano que hoje vive 7, 8 ou 9 décadas voltará na perspectiva da eternidade. Nós viveremos eternamente muito em breve, em nome de Jesus. Fica firme na linhagem do Cordeiro, fica firme crendo na graça e sendo alcançado por ela.
Noé achou graça diante do Senhor. Agarre-se à graça de Deus nesta noite, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A corrupção e a decadência moral tomou conta do povo que vivia antes do dilúvio, com uma intensidade tão grande que Deus falou: chega, não dá mais. Ei, querido, e olha que Deus é paciente. Para Deus dizer chega, não dá mais, é porque o negócio estava muito esculhambado. Deus é paciente, meu lindo, mas Ele não é indiferente. Deus está tendo paciência com você e por causa disso você acha que não tem que mudar de atitude. Você está confundindo as coisas. Deus, Ele é paciente, mas Ele não é indiferente. No momento certo Ele vai agir. Você está vivendo em adultério e nada acontece. Você está vivendo em corrupção, desvios de verba, envolvido com estas coisas e você acha que não vai ter problema. Ei, Deus está sendo paciente contigo. Você está afundado nos teus vícios. Deus está sendo paciente contigo. Deus está sendo paciente, às vezes você confunde, porque Ele está sendo paciente, significa que eu não estou tão errado assim. Põe na sua cabeça nessa noite, em nome de Jesus, Deus é paciente, mas Ele não é indiferente. 120 anos a paciência de Deus permitindo a maldade se multiplicar, a advertência e a mensagem sendo enviadas, e o povo achando que Deus era indiferente. Do mesmo jeito que acontece hoje, estamos achando que Deus é indiferente a estas guerras, estamos achando que Deus é indiferente ao sofrimento humano, estamos achando que Deus é indiferente com tanta corrupção e injustiça, estamos achando que Deus é indiferente a tanta injustiça social. Ei, Deus é paciente, mas não é indiferente. Daqui a pouco esse céu vai se rasgar, Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, e isso vai acontecer quando do céu surgir um brado dizendo: chega! Acabou. A minha paciência não é sinônimo de indiferença, diz o Senhor ao seu coração nesta noite. A raça antediluviana, além de ser corrupta, extremamente violenta, era uma raça que, de acordo com patriarcas e profetas, era uma raça dominada por uma inteligência privilegiada. Raciocina comigo, meu lindo. Para o indivíduo viver 900 anos e com uma boa qualidade de vida, ele precisa ter um funcionamento cerebral extraordinário. Hoje a galerinha com 60, com 70 já começa a esquecer as coisas. Eu já estou esquecendo as coisas antes de chegar nessas décadas. Sangue de Jesus tem poder. Você já começa a ter falha no funcionamento mental. Misericórdia. Para você viver 900 anos significa que o teu comportamento cerebral tem que ser extraordinário. E eles eram inteligentíssimos. Inteligentíssimos sem um pingo de sabedoria. O que adianta ser tão inteligente se não tem sabedoria? Porque a diferença é gritante. O indivíduo inteligente tem uma capacidade de armazenar informações de modo fantástico. Mas o que adianta ter tanta informação se não usa de sabedoria para colocar em prática? Ei, como é que você pretende viver uma vida para ser feliz longe do dono da felicidade? Como é que você quer viver muito longe do dono da eternidade? Você pode ser até inteligente, mas não está sendo sábio em permanecer distante do Senhor. E eles iam se distanciando. Ellen White fala de um conhecimento científico fantástico desenvolvido para aquela época. Fala de um conhecimento artístico extraordinário. Mas toda a inteligência e conhecimento foram usados para perverter o bem e para desafiar a Deus. É sério que você no auge da sua inteligência está pervertendo o bem? É sério que no auge da sua inteligência você está desafiando a Deus e você acha que é sábio da tua parte fazer isso? O mundo antigo, antes do dilúvio, excedia em corrupção e crime, porque Deus tinha concedido grandes bênçãos que foram mal usadas. Patriarcas e Profetas, na página 89. Percebeu? Povo que recebeu grandes bênçãos. Ei,
O povo não sofria porque não tinha bênçãos. O povo não sofria por falta de bênçãos. Da mesma forma, nós não sofremos porque não temos bênção. Nós as temos e não sabemos administrar. Deus te deu um corpo, é uma bênção. Você não sabe cuidar dele. Deus te deu comida, é uma bênção. Você não sabe se alimentar. Deus te deu uma família, é uma bênção. E você não sabe conduzir a tua família. Você não sabe conduzir o teu casamento. Você não sabe educar os teus filhos. Sabe o que isso significa? Nós não sofremos por falta de bênçãos, sofremos porque as temos e não sabemos administrá-las via de regra. Peça sabedoria ao Senhor, que a todos concede abundantemente, que a Ele se achegam com este tipo de pedido. Ei, não adianta ter inteligência se não tem sabedoria. Associe-se ao Senhor e Ele então estará conduzindo os teus passos de modo diferente do que estavam vivendo o povo antes do dilúvio. E sabe, quando você olha o parâmetro da raça humana hoje, a gente percebe que a diferença não está muito distante.